lugar de sono, não tem lugar... E nem dá fome daqui a pouco, né, pastor? Daqui a pouco começa a sair o sono, entra a fome. Mas Deus tem uma palavra para nossas vidas esta manhã. Graças a Deus, pastor Humberto vai estar ministrando agora a palavra. E nós já queremos louvar a Deus por toda essa juventude que está aí. É isso aí, jovens. Pular na presença de Deus, dançar na presença de Deus, glorificar este Deus. Isso sim faz a diferença. Amém, querido? Mas não é só aqui dentro. É qualquer lugar que você estiver, saiba de uma coisa. A presença de Deus na vida de vocês é a razão maior de nós estarmos aqui nesta manhã. Deus abençoe toda a liderança. Continue trabalhando em nome de Jesus. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, e agora nesta manhã, onde já temos ouvido louvores, Senhor Deus, temos entendido a Tua presença neste lugar, Senhor, e queremos agradecer. Por isso usa o Teu servo agora com a palavra, e nós queremos, Deus, dar ouvido e fazermos praticante das Tuas palavras, Pai. Por isso nós abençoamos o Teu Filho nesta manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Olhe para essa pessoa bonita, para essa pessoa cheirosa que está aí do seu lado. Identifique a pessoa que está ao seu lado, pegue na mão dela e diga para ela: é muito bom você estar aqui nesta manhã de domingo. Olhe para a pessoa que está atrás, à frente. Às vezes nós chegamos na igreja e não identificamos as pessoas próximas a nós. Olhe para a pessoa que está no banco da frente, no banco de trás, pega na mão dela, balança a mão dela e diga, se você puder até dar um abraço nela, dá um, aqui não é a Bahia, mas dá um cheiro nela aí, e diz assim: é muito bom você estar aqui. Fala para ela que é a casa de Deus. Fala para ela que é a porta dos céus. Glórias a Deus. Queridos, antes de vocês se assentarem, nós queremos agradecer a oportunidade que nos foi estendida pelo presbítero Gonzaga. Queremos agradecer ao pastor presidente Manuel Juvenal por ter deferido esse convite pelo qual estamos aqui. Queremos agradecer ao seu vice também, pastor João Costa. Se eu puder resumir uma palavra nesta manhã, presbítero Luiz, eu diria que é muito bom estarmos aqui. Quero dizer que foi um prazer comungar algumas experiências ontem à noite com o evangelista Márcio. Onde está o Márcio? Está aqui, juntamente com a sua esposa Suzana. Foi um prazer comungar algumas experiências espirituais da vida cristã com eles. Quero agradecer de antemão o Micael, o irmão Micael, da sonoplastia, que tem atendido muito bem. Muito obrigado, irmão Micael. Também o irmão Arthur. E quero parabenizar uma palavra excelente que eu ouvi do irmão Marcos Vinícius. Cadê o irmão Marcos Vinícius? Está ali, que nos antecedeu. Líder da juventude da congregação São José. Que Deus possa abençoar o seu ministério, irmão Marcos Vinícius. Nessa manhã, nós faremos o seguinte: nós vamos compartilhar uma palavra bíblica. E quando eu falo compartilhar, porque nós não faremos um monólogo aqui, nós não faremos uma narrativa aqui, nós vamos bater um ping-pong, ok? Nós vamos compartilhar alguns temas. Então, em todo momento, eu quero deixar aberto, nesta manhã de domingo, nesse conclave da mocidade, da UMADESH, eu quero deixar aberto a questões, a perguntas. Nós estamos aqui nesta manhã para isso. Abra sua Bíblia junto comigo, em Gênesis capítulo 4, o slide, Arthur,
Está no ponto? Pode, Micael, pode soltar? Pode soltar a primeira tela, só a primeira tela. Só a primeira tela. Nós vamos ler apenas o versículo 1, e aí sim, vocês vão se assentar e a gente vai começar este tema. Apenas o versículo 1. Todos acharam? Gênesis capítulo 4, versículo 1. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Podem assentar-se. Queridos, escolhi um tema nessa manhã de domingo e quero confessar, falei para o presbítero Gonzaga, congregamos juntos na época em que morávamos na cidade de Lusiânia. Moramos na cidade de Lusiânia por quase 8 anos, eu acho que o presbítero Gonzaga um pouco mais, não é isso, Lúcio? Muito mais. 30. E na época em que aprouve Deus nos levar para uma outra cidade, para a cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, aprouve Deus também trazê-los logo em seguida. Eu saí dia 18 de dezembro de 2002, vocês saíram dia 5 ou dia 4 de janeiro de 2003. Isso tudo dentro de um controle pleno e soberano de Deus. Nessa manhã, nós falaremos sobre o tema. E o tema dessa manhã é uma pergunta. Por que Deus não mata Caim? Olha para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela, olha dentro dos olhos dela e faz aquela pergunta para ela. Por que Deus não mata Caim? Olha para a pessoa que está no banco de trás ou no banco da frente e pergunta isso para ela. Por que Deus não mata Caim? Eu gostaria que todos vocês agora, vocês vão fazer essa leitura de uma forma mais abrangente comigo. Nós vamos começar a ler o versículo 1, mas nós leremos este texto até o versículo 15, na nova tradução na linguagem de hoje. É uma tradução que eu particularmente gosto muito, eu particularmente sou admirador dessa linguagem, e nós vamos acompanhar. Vamos convencionar assim, Arthur, ou Micael, sempre que eu levantar o dedo assim, você já pode virar o slide, ok? Vamos convencionar assim. Vamos todos ler em uma só voz o versículo 1, ok? 1, 2, 3. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e pôs nele o nome Caim. Versículo 2. Pode passar o 2. Vamos lá. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. 3. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que está com raiva? Por que anda carrancudo? Vamos lá, 7.
Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então disse Deus: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado, e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo fugindo. 13. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei que andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. 15 e último. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Agora diga muito forte comigo a pergunta: por que Deus não mata Caim? Queridos, precisamos entender uma coisa nesse texto bíblico. E hoje, deixe a sua Bíblia aí aberta. Deixe esta passagem de Gênesis muito aberta, porque recorrentemente nós vamos ler a Bíblia Sagrada. E eu fico pensando em todos esses textos bíblicos, em todos esses acontecimentos, que quando nós falamos em Caim, quando nós pensamos, próximo slide, quando nós pensamos no nome Caim, quando nós falamos na palavra Caim, pastor Manuel Juvenal, nós nos lembramos de tudo que é essencialmente mal. Não é verdade? Diácono Paulo, quando a gente fala no nome Caim, não vem nada de bom na nossa cabeça. Quando pronunciamos Caim e Abel, nós nos remetemos automaticamente a uma pessoa que era essencialmente boa e a Caim que era essencialmente mal. Passa pela nossa cabeça ciúmes, arrogâncias, homicídios. E eu fico pensando o seguinte, Jussara: por que depois de Caim ter matado Abel, por que depois de Caim ter cometido tamanha atrocidade, por que depois que Caim comete esse homicídio doloso, eu sou da área do direito, esse homicídio qualificado, esse 121 qualificado, por que Deus não olha para Caim e não mata, e não extermina, e não acaba com esse homem? Querem saber de uma coisa? Querem escutar uma coisa? A primeira coisa que precisamos entender nessa manhã, vamos lá, o sinalzinho assim, ó, convencionou. Quando eu levantar, vocês já sabem, ok?
A primeira coisa que precisamos entender nessa manhã de domingo é que Caim nasceu debaixo da bênção. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Caim nasceu debaixo da bênção. Não, fraquinho assim não, mais forte. Pega na mão dela para ela te sentir, balança a mão dela e fala assim: meu amigo, minha irmã, meu irmão, Caim nasceu debaixo da bênção de Deus. Olha só, quando a gente vai lá para o versículo 1, e eu gosto muito da NTLH, da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, porque ela contextualiza, ela traz o texto bíblico e não foge do original, porque quando traduzimos, não traduzimos palavras, mas traduzimos a ideia da palavra. Ou seja, às vezes numa versão corrigida, numa RC, na Revista e Corrigida, na RA, na Revista e Atualizada, ainda se usa um português muito obsoleto, um português muito arcaico, um português do século passado. Mas sabe, presbítero Gonzaga, sabe, pastor Juvenal, eu fiquei muito feliz de uma notícia que eu li na internet na semana passada, porque a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela vai se reunir, é uma reunião que já está agendada, para atualizar a RA, a Revista e Atualizada. Nós teremos então, a partir desta reunião, uma linguagem mais atualizada, mais contextualizada em nossas Bíblias Sagradas, que eu acho de uma utilidade muito grande. Talvez você que esteja na igreja há 300 anos, você diga assim, como eu também, tenho mais de 24 anos na presença de Deus, no Evangelho, e às vezes a gente se apega àquela linguagem mais arcaica, aquela linguagem mais antiga, tu, vós, servir-vos-á, mas as pessoas que estão vindo hoje para a igreja, elas precisam de uma linguagem mais atualizada, e é em prol dessas pessoas que eu acredito no benefício que essas atualizações vão trazer. Mas o versículo 1, ele tem um sentido fraco no nosso português. Quando no nosso português, no nosso idioma, nas nossas versões, a Bíblia diz, com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. Lá no hebraico, lá no texto bíblico original, lá na linguagem original em que foi escrita, ou que foi escrito o Antigo Testamento, em que Moisés registrou, o texto original dá a ideia de que Caim veio do Senhor. Vamos falar isso no 3? 1, 2, 3. Caim veio do Senhor. De novo. 1, 2, 3. Caim veio do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu quero já iniciar nessa palavra bíblica, nesta manhã de domingo, neste congresso da UMADEST, eu quero já fazer uma aplicação, porque há tantas pessoas, há tantos irmãos que têm mulheres desviadas, há tantas irmãs que têm maridos desviados, há mulheres de Deus que têm os seus filhos lá nas drogas, que têm as suas filhas afundadas no lesbianismo, no homossexualismo. E eu já quero trazer uma palavra do trono de Deus, aplicando essa palavra nesta manhã de domingo, porque não importa onde o teu esposo esteja nesse exato momento, não importa onde a tua esposa esteja nesse exato momento, não importa se o seu filho ou se a sua filha, nesta manhã de domingo, está com o nariz branco de tanta cocaína, não importa se nesta manhã de domingo alguém da sua família está com as veias do braço toda arrebentada de tantas injeções e de tantas substâncias, de tantas drogas, não importa. Porque se Deus tem uma promessa, se Deus tem uma chamada, se esta pessoa, ela veio de Deus, Deus tem uma obra, e Deus tem uma bênção, e Deus fará as coisas mudarem na vida desta pessoa. Quem acredita nisso, diga glória a Deus.
Quando a gente lê o versículo 2 deste mesmo capítulo 4, o versículo 2 diz que: e deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. Irmã Lúcia, nós temos duas vocações aqui. Olhe para cá, olhe para cá. Eu sei que a cara não ajuda muito, mas pede graça a Deus aí, dá uma olhadinha para cá. Nós temos dois irmãos com duas vocações. Um cultivava a terra, um arava a terra, um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. Um lavrava a terra e o outro era pastor de ovelhas. Um dia você nasceu debaixo de uma bênção de Deus. E não importa as situações, o seu contexto social. Talvez nessa manhã de domingo você esteja aqui e você pensa assim: mas eu estou aqui rindo, brincando, eu estou batendo nas costas de todo mundo. Mas só Deus sabe a minha situação. Só Deus conhece a minha realidade. Só Deus, atrás de todas essas máscaras, sabe quem eu sou de verdade. Mas não importa quem você é. Se você um dia nasceu debaixo de uma bênção, Deus vai redirecionar a sua vida. Deus vai redirecionar o seu caminho. Vamos para frente, vamos entender. Sabe por quê? Porque não há determinismo. A vida, ela nos leva, pastor Juvenal, pelo caminho que nós escolhemos. Você não é obrigado. Você tem opções na vida. A vida, ela vai te levar pelo caminho que você escolher. Você pode escolher a direita, ou você pode escolher. E se você escolher a esquerda, você não vai escolher. Mas se você escolher a direita, você não vai pela esquerda. Evangelista Márcio, nós escolhemos o nosso caminho. Nós escolhemos o caminho, Micael, que nós queremos seguir. Deus, quando te criou, Deus, quando te formou. Eu vi ontem o pastor Leandro fazendo uma colocação fantástica no culto de ontem. Pastor Rafael, fazendo uma colocação fantástica no culto de ontem à noite, que foi um shekinah de Deus. Dentre 3 milhões de espermatozoides, Deus olha para você e fala: meu amigo, vai lá, é você. Deus, ele te escolhe. Deus, ele te separa. Deus te dá uma oportunidade. E agora, escute isso, porque isso é importante. Agora nós ficamos titubeando: será que eu vou fazer isso? Ou será que eu vou fazer aquilo? Será que eu vou por esse caminho? Ou será que eu vou por aquele caminho? Escute uma coisa, olhe para cá. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Existem algumas coisas que nós não temos que orar. Irmão Humberto, existem algumas coisas que você tem que fazer. Algumas atitudes que não dependem de Deus. Senhor, eu quero comprar um carro, mas Deus, eu compro o carro branco ou vermelho? Eu compro o carro vermelho ou amarelo? Deus, eu compro um Fiat Uno ou um Camaro amarelo? Essas decisões na vida só compete a gente. Algumas decisões, mocidade, compete a nós, porque a vida nos leva pelo caminho que escolhemos seguir. Eu não tenho uma bola de cristal aqui na frente. Eu não sou clarividente, graças a Deus. Eu não leio a mão, graças a Deus. Mas é fácil você saber os próximos 10 anos de uma pessoa. Os próximos 10 anos de uma pessoa será
indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, o que ela está fazendo agora. Você está entendendo? Diga amém. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga: tu está entendendo, querido? Pega agora na mão, pega na mão da pessoa, balança a mão dela e diga assim: tá ligado, meu irmão? Você vai ser o que você planta agora. E tem uma lei que é imutável: a semeadura. Irmã, eu plantei uma bananeira. E olha, Deus foi muito ruim para mim. Porque eu voltei depois de 1 ano e só tinha manga lá. Jamais. Se você planta banana, você vai colher banana. Se você planta manga, uma mangueira, aliás, você vai colher manga. Precisamos entender que não há determinismo. Não existe determinismo. Olha, presbítero Gonzaga, eu sempre fui assim. Sabe por que eu sou assim hoje? Porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, minha mãe foi assim, meu tataravô foi assim, e eu irremediavelmente tenho que ser assim. Levanta sua mão assim comigo e fala comigo no 3 bem forte. Não há determinismo. 1, 2, 3. Vamos falar mais forte isso para o meu pastor presidente, pastor Edson, escutar lá na cidade de Juiz de Fora. 1, 2, 3. Não há determinismo. Não há. Não há. Vinícius, não há determinismo. Você, mas olha, principalmente com a juventude acontece muito isso. Às vezes a regente, vocês chamam regente também? É o termo que vocês usam, regente? Às vezes a regente chama uma pessoa para cantar e ela fala assim: irmão, eu não sei cantar. O canto se aprende. Cantar se aprende. Olha, irmão, eu não sei pregar. Sabe por que você não sabe pregar? Porque você nunca esteve disposto a dar uma saudação. Porque você nunca foi naquele pontinho de pregação de meia dúzia de pessoas, nunca abriu a Bíblia e nunca leu um texto bíblico. Porque o dia que você tiver disposição para ir naquele pontinho de pregação, que vai 4 pessoas no máximo, e você tiver a sua oportunidade, e ali você abrir a Bíblia, e você dá uma palavra bíblica, ali você abre ali e lê o texto bíblico, e na semana que vem você já está trazendo uma palavra bíblica, um pouquinho, de 2 minutinhos, daqui a um mês você já está pregando já 10 minutos, e 5 anos depois, Deus vai te levantar de uma forma tão poderosa, como você nunca esperou que Ele te levantasse. Então escute uma coisa: não há determinismo. A sua condição social não determina quem você é. Olha, eu sou de família pobre, sabe? Eu não tenho muitas condições. Então, eu nunca vou poder fazer a obra de Deus. Sabe, eu até gostaria de ir para Guiné-Bissau pregar o Evangelho. Eu até gostaria de ir para a África do Sul. Eu gostaria de ser missionário, mas sabe, eu sou tão pequenininho na igreja, eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho condição, o meu nível social, ele é tão, eu sou daquela classe menorzinha. Querido, levante a sua mão assim comigo. E diga assim: Deus. Diga: Deus. Deus. É Ele quem faz as coisas acontecerem na tua vida. Quer saber de uma coisa? Você pode até morar numa casa humilde, mas tem que ser limpa, tá? Tem que ser limpa. Porque pobreza e sujeira são 2 coisas desvencilhadas uma da outra. São 2 coisas separadas uma da outra. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser porco.
Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda focinho de porco com tomada. Não confunda panela de caçarolinha com espingarda de caçar rolinha. Queridos, você é quem você escolhe ser. Se você falar assim para Deus, Deus, eu serei uma bênção na tua casa. Eu estarei disposto a fazer a obra de Deus, Vinícius, aonde Ele quiser, aonde Ele me mandar, da forma que Ele quiser. Sabe o que vai acontecer? Tu não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai pegar você de uma forma tão poderosa, de uma forma tão tremenda, e Deus vai mudar as situações, porque Deus só precisa de homens dispostos. Deus, depois de oferecer uma oferta hipócrita, matar o irmão, ser arrogante com Deus, Deus ainda diz para esse cara chamado Caim: Caim, se você fizer bem, se bem fizeres, não haverá aceitação para você. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 4. É importante, Micael, nós entendermos esse texto. É importante que esse texto seja muito bem entendido. Está aberto aí, Gonzaga? Está aberto aí? Leia com voz FM. Vou ler na minha versão. Amém. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Continua. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. Agora o versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso é uma pergunta. Jussara, esse texto é uma pergunta. Depois de Caim matar o irmão, oferecer uma oferta arrogante para Deus, depois de Caim pegar o dízimo dele e jogar para Deus, e falar: tá aí, rapaz, ó, se tu quer o que é meu, tá aí, ó. Depois de Caim ser arrogante, depois de Caim mentir para Deus, Deus ainda olha para esse tal de Caim, para esse camarada, e Deus diz para ele: rapaz, se você fizer bem, não vai haver aceitação para você. Sabe o que Deus está querendo dizer para Caim? Samuel, Deus está dizendo o seguinte para Caim: Caim, se você se arrepender aí agora, se você voltar atrás aí agora, se você mudar o seu coração, eu vou te aceitar. Se você mudar a sua natureza, eu vou te aceitar. Irmã Suzana, o que Deus está dizendo para Caim é que se Caim se arrependesse naquele momento, Deus perdoaria Caim. Você crê assim? Diga glória a Deus. É por isso que Deus não mata esse rapaz. É por isso que Deus preserva a vida desse rapaz. E Ele diz: rapaz, se você fizer bem, se você deixar o mal, será que eu não vou te aceitar? Isso me leva a um entendimento. Isso me leva a entender uma coisa. Levanta a sua mão assim comigo. E o Arthur vai passar o próximo slide. Porque a aceitação para mim e para você. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dela. Pode passar o próximo slide, Arthur. Pega na mão dela e diga assim: olha, Deus te aceita. Não, baixinho assim não. Pega na mão dela e balança assim para ela te sentir. Para ela ver que não é religiosidade pura e barata. Diga para ela assim: Deus te aceita, meu irmão. E sabe de uma coisa?
Sabe de uma coisa? Posso pregar, Gonzaga? Posso? Posso ir à frente? Pastor João Costa, posso pregar? Pastor João Costa, lá, né? Posso pregar? Nós rejeitamos as pessoas. Nós ignoramos as pessoas. Nós temos, pastor João Costa, a infelicidade de ser seletivos. Se a pessoa cresce um pouquinho o cabelo, nós falamos, esse não serve para a igreja. Se a pessoa... Posso pregar? Tenho liberdade? Se a pessoa usa uma calça, nós falamos, esse vai para o inferno. Porque nós somos seletivos. E nós, na nossa arrogância cristã, nós separamos e determinamos quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E nós falamos assim, olha, você vai para o céu e fulano vai para o inferno. Porque pura e simplesmente fulano se veste daquela forma. E você não, você está dentro da caixa que eu inventei. Você está dentro dos moldes que eu criei. Você está dentro do meu contexto. Nós temos uma infeliz visão etnocêntrica. A nossa cultura no centro. E nós consideramos certo e errado a partir da nossa visão. Isso é etnocentrismo. Mas o que Deus precisa, o que Deus precisa de verdade, é de altruísmo na igreja. O que Deus precisa é de pessoas altruístas na igreja. É de pessoas que enxerguem, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista dele. Às vezes a pessoa entra atrofiada na igreja, a pessoa entra suja, a pessoa entra mulambenta, mal cheirosa. E nós, quanto mais longe, melhor. Há um tempo atrás entrou uma pessoa na igreja, lá na nossa igreja, e eu fui lá e dei um abraço, e ela tentou se afastar, porque ela realmente estava fedida. Ela não estava fedida, estava fedida. Mas nós não podemos fazer essa seleção. E ela mesma, ela sabia que ela estava mal cheirosa. Era uma pessoa não crente. Mas eu fiz questão de ir lá e dar um abraço, puxar para perto. E a pessoa não esperava, talvez, que nós tivéssemos, ou que ela tivesse dentro da igreja, uma recepção dessa forma. Mas sabe de uma coisa? Comigo no 3. 1, 2, 3. Há aceitação para mim e para você. Quando Deus olha para a tua vida, Deus não te separa, Deus não te julga, Deus não te critica. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não quer saber se o seu terno é um fino Pierre Cardin ou é um Manchester de verão que desbota na primeira lavada. Deus não quer saber se o seu cabelo é comprido ou se o seu cabelo é curto. Deus não está nem preocupado com a grife que você usa, mas Deus quer te aceitar. João 3,16, vamos falar juntos, sem ler a Bíblia, vamos lá? Sem ler a Bíblia, vamos lá? Todos juntos, hein? Unissom, 1, 2, 3, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus, que maravilha! Se você fizeres bem, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo,
mas sobre ele deves dominar. Sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo que se você fizer bem, se você se voltar para Deus, não importa se você tem voz ou se você não tem voz para cantar. Não importa se você das 7 notas musicais você erra 8. Não importa. Não importa se a sua voz é igual taquara rachada. Isso não interessa. Sabe o que o texto está dizendo? É que se você se voltar para Deus, Ele vai pegar a tua vida e vai fazer uma obra tão grande na tua vida. E eu lembro agora, pipoca agora na minha mente, as palavras de Paulo, porque onde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus. E quer saber mais? Quer saber mais? O texto continua, porque o texto não tem um ponto parágrafo. O ponto parágrafo não está aí, porque o texto diz: Caim, se você não fizer bem, meu amigo, o pecado está na sua porta. O pecado está à sua espera. O pecado está aqui fora. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A ideia original, presbítero Gonzaga, a ideia original desse texto, pecado jaz à porta, evangelista Márcio, é como se o pecado fosse um cavalo manga larga. Vocês já viram? Quem já viu um cavalo manga larga, diga glória a Deus. Já viu aqueles cavalão de quase 2 metros de altura? O que Deus está dizendo para Caim é o seguinte: Caim, se você não dominar o pecado, se você não fugir do pecado, se você não fizer bem, o pecado jaz à porta e sobre ele dominarás. O teu desejo vai estar dominado pelo pecado. É como se Caim fosse subir no pecado e fosse galopar em cima do pecado, como aquele cavalo que anda e que pula e que galopa velozmente. Você entendeu isso? Queridos, você se sente poderoso. Não é assim que as pessoas do mundo se sentem? Quando o pecado entra na vida da pessoa, ela se sente poderosa. Dá licença. Quando o pecado entra na vida do ser humano, ele se sente o maior de todos. E ele acha que ele é o bonzão. Ele acha que ele é o bonitão. Ele acha que ele é a bala que matou o presidente Kennedy. Ele acha, ou ela acha, que é a única moça bonita no planeta Terra. Ele acha que ele é o gatão de tudo. É o pecado que faz isso. E o pecado enche a pessoa de uma tal forma que ela olha as pessoas e diz: meu amigo, eu tenho 3 faculdades teológicas. Meu amigo, quer ver a minha pasta? Quer ver os meus diplomas? Olha, eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, eu fiz faculdade aqui, eu fiz faculdade acolá, eu sou universitário, eu sou fulano. Pecado. O pecado torna as pessoas arrogantes, pastor João Costa. O pecado torna as pessoas altivas. As pessoas se acham melhor do que todo mundo. O pecado domina a vida da pessoa. O pecado subjuga o desejo da pessoa. E leva a pessoa a tomar atitudes que ela mesma, em sã juízo, não tomaria. Quando Deus olha para Caim, Caim ofertou, mas seu coração não estava ali. Tem envelope aí? Quem tem um envelope de oferta? Aqui vocês usam envelope de oferta? Não. Usa? Quem tem envelope de oferta aí? Tem aqui, tem aqui? Tem aí? Não, envelope de oferta. Aqui, achei um. Obrigado. Escute isso. Escute isso.
Você oferta para Deus, mas você oferta por obrigação religiosa. Você coloca, eu não trouxe minha carteira, mas alguém tem aí uma nota de R$50? Depois eu não devolvo. Alguém, não, desculpe, alguém, oh Jesus. Uma salva de palmas para a irmã aqui. Isso é um estudo bíblico. Então nós vamos aprender nesse estudo bíblico. As pessoas pegam o que ela pode dar, e ela levanta, e ela diz assim, aqui vocês usam salva, né? Não gasofilácio. A salva está vindo, e ela pega a oferta, levanta. Estou separando o dinheiro. Será que tem 2, 3? Para que todos vejam. A Bíblia diz que quando você vai ofertar, quando você vai dar, quando você vai doar, que a sua mão esquerda não veja o que deu à direita. Sabe o que a Bíblia está? A Bíblia nos ensina a ofertar. A forma correta e bíblica de ofertar é isso aqui, olha. Ninguém precisa ver o que você está dando. Ninguém precisa ver o que você está ofertando. É por isso que se usa envelope. E é por isso que às vezes a gente coloca a mão lá no meio da salva e solta, para não fazer o outro pecar. Mas quando Caim, ele oferta a Deus, obrigado irmã, essa garopa é maravilhosa. Quando Caim oferta a Deus, ele oferta com arrogância, presbítero Gonzaga. Ele coloca ali por obrigação. Não adianta oferecer enfurecido, por obrigação. Escute, olhe para cá, dá um look aqui na frente. Não é o valor. Não é o valor. Não é o valor que se oferta. É o coração. A sua oferta é você. Irmão, quem dá mais? Quem dá uma garopa ou quem dá um colibri? Colibri mesmo, não é? Beija-flor. É isso, né? Quem dá mais? Quem dá uma garopa ou quem dá um beija-flor? Como? Quem dá mais? Quem dá um beija-flor ou quem dá uma garopa? Depende do coração. Se aquele beija-flor for dado com arrogância, faz assim comigo. Deus não vai aceitar. Não vai aceitar. Meu amigo, está jogando dinheiro fora. Nem a utilização na obra não vai ser boa. Pode crer. Nem a utilização na obra não vai ser boa. Eu posso dar uma garopa, mas se eu der uma garopa de coração aberto, é aquilo que Deus vai aceitar. Eu posso dar R$1, mas se eu der R$1 de coração aberto, é isso que Deus vai aceitar. Vamos abrir em Lucas capítulo 21, versículo 4, como o slide já estava ali. Alguém já está aberto e já pode ler. É isso mesmo? Quem já está em Lucas aberto? Lucas, está aí, Márcio? Lucas capítulo 1, 21, de 1 a 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. A questão não está na soma monetária
que nós trazemos para a casa de Deus, mas a minha esposa é da contabilidade, não está, é crédito, não é isso? Não está no crédito que nós trazemos para a casa de Deus, mas está na disposição do nosso coração. Se eu estou contribuindo ali, se eu estou colocando ali com toda a minha alma, Deus, é isso que Deus colocou no meu coração, e é isso que eu vou dar, aí está a bênção de Deus. Se você entendeu, diga amém. Agora escute uma coisa, se Deus colocou no teu coração dar uma garopa, e você dá R$1, olha Deus, eu podia até dar, mas eu não vou dar. Queridos, Deus não aceita. A nossa oferta está ligada diretamente ao nosso coração, porque sabe de uma coisa? Fala comigo assim, nós somos a oferta. De novo. De novo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Não pega não. Só cutuca. Tem coisa que não dá nem para olhar. Só cutuca. E diga assim, meu amigo, nós somos a oferta. Agora, vamos pensar que quando Caim, ele oferece a Deus, quando Caim, ele tira parte dos produtos da terra e leva para Deus, eu posso até imaginar o semblante de Caim, eu posso imaginar. Eu fico tentando assim recriar a cena na minha mente, tentar reconstruir o cenário, e eu vejo Caim ali, com a cara feia, dizendo, tem que dar isso aqui, tem que ofertar. Pô, isso aí é meu, eu que fui lá e plantei, eu que fui lá e colhi, por que eu que tenho que dar? Tem que oferecer isso aqui. O rosto muda. Quando as pessoas estão dispostas a fazer a obra de Deus, o rosto muda. Você olha para os semblantes e você vê semblante alegre. Você vê sorrisos no rosto. Você vê a pessoa disposta. Mas às vezes você vê lá o camarada acabrunhado, o camarada encaramujado, o camarada contencioso, com aquela cara de limão azedo, com aquela cara de maracujá de gaveta. E a pessoa falou-lhe, pastor Juvenal, se eu pudesse pegar o pastor Juvenal. A cara muda. Não é Caim que deve estar em primeiro lugar. Quando nós oferecemos a Deus, a nossa oferta, ela é direcionada a Deus, e Deus deve estar em primeiro lugar. Você pode dizer glória a Deus? Porque Caim ofereceu enfurecido. Está parecendo até seminário de libertação financeira. Mas deixa Deus falar na tua vida. Eu não estou aqui para falar o que eu quero. Sabe o que acontece? Caim, ele não entendia a força da terra. Querido, presta atenção agora. Dá um look aqui para frente, porque você vai entender uma coisa fantástica que a Bíblia Sagrada nos ensina. E se você entender a força da terra, você vai sair daqui tão abençoado, juventude, tão abençoado, Vinícius, que aonde você colocar a mão, você vai falar, ó, vai prosperar. Vai prosperar. Caim ofereceu enfurecido, porque ele não entendia a força da terra. Vamos para frente. Olha só. Eu gostaria que alguém todos abrissem em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler 8 versículos. Mateus capítulo 13, os primeiros 8 versículos você vai ler em voz FM. Está aberto aí, evangelista? Pode ler bem forte. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo,
eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu-lhe fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Muito obrigado, evangelista Márcio. Nós temos, escute isso, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Nós temos 3 marchas na terra. A terra tem 3 marchas. Fala comigo. A terra tem 3 marchas. Olha para a pessoa que está do seu lado, balança a mão dela e fala assim: a terra tem 3 marchas. Fala comigo, 100, mais forte, 100, 60 e 30. De novo, 100, 60 e 30. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos fazer o seguinte. Presbítero Gonzaga, capítulo 4, só você, capítulo 4, versículo 12. E todos os demais abrirão em Gênesis 3, 17. Abriu aí, Jussara? Está aí? Lê para a gente, bem forte. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Meu Deus! Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, nós temos e lemos e entendemos e vimos Deus amaldiçoando a terra por causa de Adão. Fala comigo, Deus amaldiçoou a terra. Eu acredito, é foro íntimo, eu trago para o meu entendimento isso. Eu acredito, evangelista Márcio, que antes do pecado, Adão já cultivava, Adão já plantava, já havia esse costume. Mas quando ele jogava lá alguma coisa, o negócio já crescia, já aquela berinjela grande, bonita, aquele tomate vermelhinho, aquela manga bonita, as coisas eram uma maravilha. Ele plantava um pouquinho, e já havia uma maravilha. Eu não estou falando de automaticamente, entenda o que eu estou dizendo, mas as coisas aconteciam a seu tempo, mas de uma forma muito mais avantajada. Agora nós lemos a passagem bíblica em que Deus amaldiçoa a terra. Olha o que diz 4, versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Presbítero Gonzaga, nós temos o seguinte: o homem perdeu a força da terra. A realidade é que aquela produção que havia antes do pecado não há mais. Se a terra tem 3 forças, 100, 60 e 30, o homem perdeu a bênção da terra, o homem perdeu a força da terra. Quando a gente lê Gênesis 26, 12, quem já está aberto lá em Gênesis 26, 12? Alguma jovem aí está aberto? Da juventude, quem abriu? Abriu, querida, lê aí forte. 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Qual o seu nome? Irmã Rita. Naquele mesmo ano, Isaac ele planta, ele semeia, e a Bíblia diz, irmã Rita, que ele colheu 100%, agora em uma só voz. Por quê? Não, para o meu pastor Edson escutar lá em Juiz de Fora, bem forte, bem forte, bem forte. 1, 2, 3. Por quê?
Você entendeu o mistério? Diácono Paulo, nós só recuperamos a força da terra com a bênção de Deus. Se a terra perdeu a sua força, se a terra tem 3 marchas, 100, 60 e 30, agora, nós só conseguimos produzir 100% com a bênção de Deus, pastor João Costa. Irmão Berto, o que tem a ver o texto que você leu? Lá em Mateus capítulo 13. Escute, olhe para cá, olhe para cá. Nós temos aí 4 sementes, amém? Nós temos aí 4 sementes, amém? A primeira semente, deixa eu voltar no texto bíblico. E quando semeava, uma parte da semente, versículo 4, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram. Fala comigo, a semente do pé do caminho. Que as aves a comeram. Na primeira semente, na primeira tentativa, é a semente da decepção. Escute uma coisa. Talvez você esteja aqui nesta noite. E talvez o seu histórico de vida, você já tenha perdido e já tenha tido muitas decepções na sua vida. Quem sabe você que está aqui nessa manhã de domingo, você tem empreendido, e aí você cria toda aquela expectativa e fala, olha, vai dar certo. Vai acontecer, presbítero Gonzaga. Pastor João, vai dar certo. E aí quando você vê, as aves do céu vêm e comem a sua semente. E acaba tudo. E não, olha, não fica uma semente ao pé do caminho. Levanta o dedo assim comigo. Levanta o dedo comigo. A primeira semente é a semente da decepção. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, a primeira semente é a semente da decepção. Fala para ela, talvez você já tenha perdido tudo. Talvez você já tenha ido lá no fundo do poço, aonde só existe lama, aonde as pessoas não costumam ir, aonde é ruim, aonde o pé agarra, o fundo do poço, onde você olha e só vê lama. Você não vê muitas opções, e não há opções no fundo do poço. Mas o que enche o meu coração é que o texto bíblico diz que o semeador, ele continua a semear. O semeador não para. O semeador, Micael, ele não se esconde debaixo da mesa. Ele não diz, agora acabou. Agora eu não tenho, acabou para mim, não quero mais nada, eu vou abandonar a igreja, eu vou sair de tudo, pastor Manuel toma o meu cartão, pastor João, eu não quero mais nada, acabou para mim, não quero mais. Sabe o que o texto bíblico diz? Que o semeador continuou a semear. Fala comigo assim, ele continuou. Baixinho assim não, mais forte. Ele continuou. Vamos para o segundo slide. Porque quando o semeador continua, versículo 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, a semente nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, a queimou e secou-se. Vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. A segunda semente é a semente da frustração. Você já passou por uma decepção terrível na sua vida. Você já tentou empreender, você já tentou construir, você já juntou as forças que tinham. E quando você viu, veio as aves do céu e levou tudo que você tinha na sua casa, na sua família, na sua vida. E você perdeu 100%.
Mas agora você reúne as forças e continua a caminhada, e continua o seu trajeto. E você empreende novamente, você se levanta novamente, você fala, agora vai. Agora eu vou semear. E você começa a ver aquela planta crescendo, mas há pouca terra. E o sol começa a bater. As pessoas começam a dizer, vai para frente não, rapaz. Ih, isso aí vai acabar. Evangelista, tem jeito não. Ó, tá ruim. E aí o sol começa a castigar. E essa semente morre. A segunda semente é a semente da frustração. Segunda vez você vê crescer, mas você perde 60%. O texto bíblico continua. Pode passar o próximo slide. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Isso. Você plantou, você reuniu as forças que tinha, e você deu mais um passo na sua vida, na sua trajetória, na sua jornada, na sua empresa, no seu serviço, na sua faculdade, na sua escola. E você foi lá e juntou as forças e disse, eu vou mais à frente, não importa se eu já tive decepção, se eu já tive frustração, eu vou mais à frente. E aí você vê a planta crescer, porque essa planta cresceu. Você vê ela crescer, mas tem espinho. Tem espinho. Irmão Humberto, o que é espinho? A família chega e começa a te beliscar. Fala, olha, dói, não dói? Ainda mais se for nessa barriga, né? Aí é que dói mesmo. Ô Jesus, me livra dessa prova, Jesus. Aí a família começa a beliscar. E a dizer, olha, não vai dar certo não, rapaz. E começa a te oprimir. E começa... Você queria... Não, né? A família começa a te juntar. Porque é a família que faz isso, é a igreja que faz isso. Você está pensando que é o mundo que cresce do seu lado, dizendo que você não vai conseguir? Posso? Vocês me permitam? Tu não vai conseguir não, rapaz. Tu tem voz de taquara rachada. Fica quieta. Ó. Não canta não. Fica lá no cantinho lá, fica só abrindo a boca. Quando a mocidade cantar, você só abre a boca. Não canta nada. São as pessoas de dentro que são os espinhos na nossa vida. São as pessoas de dentro de casa que crescem ao nosso lado e dizem que nos sufocam. E sabe o que acontece? Parece que vai crescer, mas você perde 30. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã de domingo. E o que eu venho lá de Juiz de Fora, a 1000 quilômetros de distância deste lugar, o que eu venho te dizer nesta manhã de domingo, é que se você não desistir, se você continuar cantando, se você continuar louvando, se você continuar caminhando para a casa de Deus, se você continuar fazendo a obra de Deus, a sua semente vai vingar. Fica de pé comigo, fique em pé agora, fique em pé agora, fique em pé agora, fique em pé agora. Sabe por quê? Você vai pegar na mão da pessoa que está do seu lado e vai dizer para ela, meu amigo, a quarta semente é a semente da vitória. Diga para ela, a quarta semente é a semente da vitória. Desespero. Mas a quarta é da vitória. Podem assentar-se, podem assentar-se. Essa semente, oh que mistério, isso é profundo. Oh Jesus, eu cavuco e não acho o fundo desse trem. Sabe por quê? O que a Bíblia está dizendo é que essa semente, a quarta tentativa,
Deus vai restituir tudo que você perdeu. Vai, Vinícius, vai. Tudo aquilo que o diabo levou na primeira, que as aves do céu levaram, tudo aquilo que o sol queimou, e tudo aquilo que o espinho sufocou, agora na quarta tentativa, Deus vai te abençoar de uma forma tão poderosa, que tudo aquilo que foi embora, vai voltar para a sua vida. Queridos, pode passar o próximo slide. Escute uma coisa. Existe um segredo aqui. Existe um segredo aqui. Isso é profundo. Eu cavuco, não acho o fundo desse trem. Existe um segredo aí. Fala comigo. 30, 60 e 100. De novo. Matematicamente, isso está errado. Está errado matematicamente. Matematicamente, se nós aplicássemos uma progressão aritmética, o correto seria 30. Isso é progressão aritmética. Samuel, o correto seria 30. Olha para cá, eu sei que a cara não ajuda não, mas dá um glória a Deus aí, e olha para cá. Sabe por que Deus te dá 100? Sabe por que Deus coloca 100 na tua vida, Marcos Vinícius? Sabe por que Deus coloca 100 na tua vida? É porque 10 é dele. 10 é de Deus. 10 é de Deus. E tem mais um detalhe. Vai para o próximo slide. Tem mais um detalhe. Deus te dá 100 para você ter a oportunidade de semear 10. É simples. Quem não semeia, não colhe. Ninguém que não plante, não vai colher. Então sabe por que Deus te dá 100 nessa progressão aritmética? É porque 10 você devolve para Ele. Na realidade, escute isso. Você não tira nada do que é seu. Não tira. A gente ouve assim, olha, eu vou tirar o dízimo do meu pagamento. Tu não está tirando nada, meu irmão. O teu vai até 90. Você entendeu isso? O teu vai até 90. Deus não está tirando nada de você. Você só está devolvendo o que Ele te deu a mais, porque é dele, é para a obra dele, para a casa dele. E é uma oportunidade que Ele te dá de semear, para que você torne a colher. Você pode dizer amém? Vamos para frente. Vamos lá. Deus tinha 10 pragas, vamos passar por cima desses versículos. Deus tinha 10 pragas, Satanás só tem 3 chances. Lá no Egito, Satanás usou serpente, usou água em sangue, usou rã, mas Deus, quando acabou as chances de Satanás, Deus continuou, porque ele tinha 10. Ele tinha 10. Quer saber mais? Vamos para frente. Vamos lá. Na quarta tentativa, deixa eu me atualizar aqui com vocês. Agora estamos juntos. Na quarta tentativa, é a grande colheita. Mas eu já disse para vocês, próximo slide. Eu já disse para vocês que Deus vai restituir tudo. Porque quando, próximo slide. Porque quando Deus te restituir na quarta semente, essa quarta semente, presbítero, não é só a produção dela, não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 8, que essa semente, ela produz 30, aquilo que perdeu lá atrás, ela produz 60, aquilo que perdeu no meio, mas ela produz a 100. Tudo que você perdeu, agora Deus vai te restituir. Tudo que ficou lá atrás, Deus vai te dar em dobro, Deus vai multiplicar na tua vida sim. Quer saber mais de uma coisa? Vamos para o próximo comigo. Olha o que acontece com Isaac. Porque, escute isso. Tem uma porção de gente
Eu chamo de crente miojo. Conhece o crente miojo? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: tu conhece algum miojo na igreja? O miojo é aquilo que quer tudo instantaneamente. 1 segundo. Ele chegou na igreja e Deus, eu quero um carro novo e eu quero para hoje. E se Deus não der agora, instantaneamente para ele, vaza e vai para outra igreja. E chega lá no outro ministério, ele fala assim: pastor Manuel Juvenal não está com nada, eu vim para cá porque Deus vai me abençoar aqui. Aí chega lá e ele: Deus, eu quero isso agora, e Deus não dá. Sabe por quê? Porque é um caminho a ser percorrido. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13, a Bíblia diz assim, aliás, vamos todos juntos? 1, 2, 3. Vocês estão enxergando o que eu estou enxergando ali? Vocês enxergaram o que eu estou vendo ali? 30, 60 e 100. Quando Isaac começa a semear naquela mesma terra, que mesma terra é essa? A mesma terra de Abraão, a mesma terra do seu pai. Quando Isaac começa a semear naquela mesma terra, ele naquele mesmo ano, ele recolhe 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E aí, entenda o versículo, olha o versículo 13, 100, 60, 30, 60 e 100. O homem engrandeceu-se, o homem ia engrandecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Olha só, vamos para o próximo, vamos lá. Isaac cresceu 30, 60 e 100. Vamos para o próximo slide. Nós temos, fala comigo aí, 3. O primeiro, todo mundo junto, bem forte. O primeiro, o segundo e o terceiro. É isso que Deus vai fazer com a sua vida, querido. Sabe de uma coisa, pastor Manuel Juvenal? Algumas pessoas não querem ser diácono. Não querem ser. Eu já vi isso lá na minha região. Olha, pastor, se o senhor não me consagrar ao pastorado, eu estou fora. Olha. Eu tenho quem me consagre, é o miojo. É o miojo. E ele acha assim, olha, eu tenho que ser logo muito poderoso. Meu amigo, come sal. Tu sabe comer sal? Quem sabe comer 1 quilo de sal aqui? Sabe comer? O nosso pastor que nós congregávamos com ele, pastor Domingo, falava que a gente tinha que comer 1 quilo de sal junto com ele. É isso aí. Nós temos que comer 1 quilo de sal. Aí as pessoas acham o seguinte, elas chegam na igreja ontem, não, elas chegam na igreja amanhã, e já querem ser alguma coisa hoje. Esse homem, ele engrandeceu, ia enriquecendo e se tornou muito poderoso. Agora, pensem o seguinte, próximo slide. Quando a gente pensa em Caim, havia 4 vocações destinadas a Abel e Caim. Nós vamos entrar agora numa área profunda que eu preciso que você entenda isso. Você vai ser extremamente abençoado se você entender isso. Porque quando Deus deu aquele empurrãozinho no espermatozoide chamado Abel e Caim, Deus tinha planos para a vida daqueles 2 rapazes. Deus tinha um projeto para a vida daqueles 2 rapazes. E quando Caim mata o seu irmão Abel, escute o que vai acontecer. Vamos para o próximo slide. 2 vocações de Caim e 2 vocações de Abel. Para o próximo slide. No versículo 17 do capítulo 4, nós temos a vocação imobiliária. Deus havia...
Deixam aí, capítulo 4, versículo 17. Abram aí, vamos acompanhar. Capítulo 4, versículo 17. Achou, evangelista? Achou aqui, irmã? Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Qual o seu nome? Como? Tia Cris. Tia Cris, Caim, ele constrói cidades. Nós temos a primeira vocação, que é a imobiliária. Por que Deus não mata Caim? Deus podia ter exterminado com esse rapaz. Deus podia ter acabado com a vida desse rapaz. Mas sabe por que Deus preserva a vida dele? Porque ele seria importantíssimo. Ele construiria cidades. É a vocação imobiliária. Parou por aí, irmão Humberto? Não! Ele continua lá continua aberto aí, tia Cris. Versículo 20, olha o que acontece agora. Versículo 20 na versão de hoje. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criaram gado. Gado e viviam em barracas. Nós temos aí a vocação agropecuária. Esse rapaz, ele criou gado. Agora, parem e pensem o seguinte, voltem junto comigo. Quem era pastor de ovelhas? Essa vocação seria de quem? Não, vocês não entenderam, bem mais forte. Quem era pastor de ovelhas? Essa vocação pertencia a quem? Caim, ele tem que segurar, os descendentes de Caim, é lógico, ele tem que segurar essa vocação, Jussara, que pertencia a Abel. Vocês entendem isso? Parou por aí, irmão Humberto? Não, olha o versículo 21, tia Cris. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flautas. Ou seja, a vocação da música e da arte, da admiração do belo, nasce na descendência de Caim. Isso possivelmente pertenceria a Abel. E é por isso que Deus não acaba com a vida de Caim, porque Caim foi um instrumento, ainda que ele mesmo não se dispusesse a isso, mas Deus, ele usa esse rapaz para ser um instrumento de progresso na sociedade. E o último, versículo 22. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamã. Tia Cris, nós temos aí a vocação industrial, nascendo na descendência de Caim. Agora eu quero te dizer uma coisa importante. Dá um look para cá. No próximo slide. Quantas coisas saíram de Caim? Se Deus o houvesse matado, nós não teríamos nada disso. Mas escute, próximo slide, porque isso agora é um papo sério com Deus e você. Próximo slide. Se você matar alguém ministerialmente, sabe o que acontece? O juízo de Deus exigirá de você a obra do outro. Quando você mata alguém ministerialmente, Deus vai fazer com que você carregue o ministério do outro. Se você oprime, lembra da semente lá que crescia entre espinhos, e o espinho agora cresce, toma a semente e oprime a semente, lembra disso? Lembra das aves do céu que ia lá e comia a semente totalmente e fazia perder tudo? Lembra disso? Se você fizer isso com teu irmão querido, o juízo de Deus vai exigir de você a obra dele. É você que vai ter que dar conta daquilo que ele daria. Quantos entenderam isso? Diga amém.
Quantas pessoas poderiam ser bênção na casa de Deus, ser bênção no ministério de Deus, ser bênção na obra de Deus, mas agora levanta o outro e vai lá e diz: eu não vou deixar ele crescer. Esse aqui, olha, eu vou prender ele debaixo do meu pé, ele não vai crescer na obra de Deus, ele não vai vingar na mocidade. Se tu não permitir que o teu irmão cresça do teu lado, você vai ter que levar o canto dele, você que vai ter que levar o louvor dele. E quando Deus exigir, Deus vai exigir de você o ministério dele. Se você entendeu isso nessa manhã, diga glória a Deus. Eu peço que você fique de pé nesta hora, fique de pé nesta hora, fique de pé nesta hora. Eu peço que o louvor, faça um louvor ali. Tem alguém para fazer um louvor? Queridos, último slide, que é a conclusão. Ainda, Caim matou seu Abel e teve que fazer o que o seu irmão faria. Você vai ter que viver para carregar o ministério de quem você matou. Você está achando que Deus vai te matar? Não vai não. Você está achando que Deus vai te expulsar? Não vai não. Se você está encrencando, se você está travancando o crescimento da pessoa do teu lado, seja no departamento de irmãos, seja no departamento de mocidade, seja no diaconato, seja no ministério, seja em qualquer área da igreja, se você está travando o crescimento do teu irmão, saiba de uma coisa: Deus vai te deixar viver para você carregar o ministério dele. Último slide. Por pior que seja o seu pecado, Deus muda as situações e gera bênção. Porque Deus não mata Caim. Eu quero orar agora junto com você. E você vai falar com Deus sem demagogia, sem religiosidade, sem blá blá blá, sem pano quente. Às vezes a gente é tão religioso, Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pano quente, ladainha. Fala com Deus. É Humberto que está aqui, Senhor. Rasga a alma. Deixa fluir de dentro as mais íntimas confissões. Diz para ele: Deus, eu não sou 100%, mas eu também não sou 0% não, Deus. Eu não sou lá aquela coisa toda, mas eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te reverenciar, eu quero que o meu coração esteja na tua obra. E quando eu doar, quando eu me entregar, porque a oferta sou eu, e quando eu devolver aquilo que te pertence, Senhor, aceita, porque isso é o meu coração. Feche agora os seus olhos. Não é para olhar para a ponta do sapato, mas para olhar para dentro do peito, para olhar para dentro do coração, para dentro da alma, para deixar fluir as mais íntimas confissões, porque é com Ele que você vai morar eternamente, é com Ele que você vai viver para o resto da sua eternidade. Então, nessa manhã de domingo, nesse congresso da UMADESH, você vai dizer para Deus: Deus, é a Maria, é o José, é o João, é o Pedro, é o Simeão, é o Humberto, é o Luiz, é a Jussara, é a Lúcia, é o Samuel, é o Paulo, é o Márcio, é a Suzana, é o Gonçalves. Deus, eu estou aqui de coração aberto e de peito escancarado, porque nós precisamos da tua presença na nossa vida, e precisamos da tua direção na nossa vida. E aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, as vocações que o Senhor tem para a nossa vida, nós não queremos matar ninguém, nós não queremos destruir a vida de ninguém, nós não queremos atravancar o ministério de ninguém, mas eu quero que o meu irmão cresça abençoado do meu lado, e que ele seja maior do que eu, meu Pai, e que ele seja maior do que eu, meu Pai, e que ele tenha uma palavra de bênção sobre a minha vida, xaracalabaxeres, e que ele tenha uma palavra de vitória sobre a minha vida. Oh, xaracalabaxeres, estou calabasherias.
Nós deixamos fluir nessa manhã, Senhor. Deixamos fluir nesta manhã, ó Deus. Nós liberamos a nossa alma, a nossa vontade, o nosso intelecto. Nós liberamos agora, Senhor, a nossa volição. Deus, o nosso espírito agora está aberto à tua adoração. Porque não é no Gerezim, não é em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Porque Deus não mata Caim. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Ouvimos a voz de Deus. E a nossa alegria é isso, porque nós entendemos que Deus, Ele trata naqueles detalhes que a gente às vezes pensa que Deus não está observando na nossa caminhada. E Ele vem mostrar exatamente do amor dEle, da bondade dEle, sobre cada vida. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou muito pequeno, Deus, eu quase não posso fazer nada, mas Deus fala de uma maneira e nos prova que o seu amor é grande para conosco. Através da sua palavra, através das ministrações que nós temos ouvido aqui neste congresso de jovens, é que a gente possa, jovem, entender a cada dia o valor, a grandeza que nós somos para Deus. Às vezes você pode pensar, eu sou muito jovem ainda, eu ainda não tenho uma responsabilidade por alguma coisa maior, mas não existe idade para a gente fazer a vontade de Deus. É tomar a decisão, andar conforme o coração de Deus, e nós só temos é agradecer a este Deus. Nós só temos é a glorificar o nome do Senhor. Queridos, nós vamos agora para um almoço, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Humberto, obrigado pelo apoio, por ter vindo nos ajudar nessa jornada. Nós cremos na mão de Deus sobre a vida do Senhor e do seu ministério, amém? Toda a sua família. Meus irmãos, o almoço é lá atrás, já foi falado, valor de R$2, não é isso? Um valor simbólico, é uma ajuda, é uma oferta simples, mas tem muita comida, os irmãos prepararam lá, não vá para casa sem que você participe aqui. Alguns irmãos que porventura não vai almoçar, tem muito folheto ali para ser distribuído, pegue o folheto, leve, convide uma pessoa. Hoje nós queremos iniciar mais cedo o culto, hoje é domingo, queremos estar dentro da programação aí, 19 horas já está todo mundo em condições, para que a gente possa ter mais um tempo, louvando, a mocidade possa cantar um pouco mais, agradecer a Deus em nome de Jesus. Então nós vamos orar nessa oportunidade, agradecendo aos irmãos, amigos que vieram estar nessa manhã. Deus abençoe de maneira especial. Obrigado, que Deus nos abençoe. Querido Deus e eterno Pai, em teu nome, Jesus, é que nós queremos agradecer por esta manhã, este